Olá, paz e bem, eu sou a Ana do blog Salvos em Caritate e hoje nós continuaremos a série catequética sobre a história da igreja. Se é a primeira vez que você conhece essa série, é importante que você passe ou aqui no card, ou na descrição, ou no comentário fixo e entre na playlist e assista todos os vídeos a esse respeito, porque se trata de uma continuidade, só assim você vai poder entender com clareza do que falarei aqui hoje. Nós estamos na segunda parte sobre o concílio. É importante também observar que isso aqui é um recorte histórico, eu não estou tentando fazer nenhum condensado amplo e também não tenho a intenção de me deter em pormenores de cada heresia e de cada pessoa. É um apanhado geral para que você tenha uma noção também geral sobre a história da igreja, o mínimo que você deve saber como um bom católico e como um bom cristão. O quarto concílio ele aconteceu na Calcedônia em 451, porque ainda restavam algumas dúvidas em relação à natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então havia dúvida sobre se nosso Senhor Jesus Cristo teria uma natureza divina ou uma natureza humana, ou as duas naturezas. Embora essa dúvida já tenha sido esclarecida de alguma forma, parcialmente, ao se explicar a Santíssima Trindade, algumas pessoas ainda mantinham essas dúvidas e esse grupo passou a receber o nome de monofisitas. Os monofisitas, eles foram então liderados por Eutíquio, que era um sacerdote de Constantinopla, que posteriormente foi condenado e excomungado. Esse debate foi tão grande, tão acirrado, que eles conseguiram então dividir a igreja. Esse mesmo sacerdote, Eutíquio, apelou então ao Papa Leão I. Esse Papa ele enfrentou Átila Uno em 451 e persuadiu Átila Uno a bater em retirada, por isso ele recebe o nome de O Grande. O Papa então retornou ao pedido do sacerdote por meio do bispo, que era Flaviano, mostrando assim a importância da hierarquia eclesial, respondendo que Cristo é uma pessoa e nele coexistem duas naturezas distintas, divina e humana. Isso que já havia sido esclarecido anteriormente pelos papas anteriores, ele novamente retoma. Mas essa carta, que deveria ter sido lida aos bispos, que eram mais de 600 do Oriente, foi barrada. Então os legados não conseguiram fazer a leitura da carta, forçosamente eles foram barrados. Só conseguiram fazer a leitura 2 anos depois, quando em 451 os legados conseguiram fazer a leitura a 650 bispos que disseram: é Pedro que fala pela boca de Leão. No entanto, mesmo os bispos apoiando a verdade, as dioceses deles foram tomadas por monofisitas. Então, assim que eles voltaram, eles encontraram as suas dioceses tomadas e eles só não foram mortos porque houve intervenções dos guardas. Isso aconteceu principalmente no Egito, na Abissínia, na Armênia e na Síria. Guarde essas regiões. Muito bem, essa hostilidade ela se propagou ali por 25 anos, sem nenhuma intervenção, até que em 482, o então patriarca de Constantinopla, Cássio, resolve expor a fé católica, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo tem natureza divina e humana, sem citar o documento de Leão, do Papa então Leão I. O então Papa Félix III excomungou o patriarca porque ele não falou que o Papa havia confirmado isso, pulando então a necessidade de se ter confirmação papal das coisas. Nesse meio tempo, metade do Oriente era cismática e a outra metade era herética. De modo que os monofisitas triunfaram no Oriente até 518, até que Justino I tornou-se imperador e ele era católico. O quinto concílio foi o concílio de Constantinopla em 553. Justiniano, que era o então imperador, ele era católico, ele acreditava na autoridade do Papa, mas ele também acreditava que o imperador tinha um direito de defender a humanidade. E ele tomou para si a responsabilidade de resolver o problema entre católicos e monofisitas, de modo que ele então abriu um concílio. Só que ele não só abriu um concílio, como ele fez com que o Papa fosse obrigado a participar desse concílio. O então Papa Vigílio, que era muito idoso. O Papa se recusou a participar do concílio e ele então aprisionou o Papa, torturou o Papa ficou preso por 10 anos por conta disso, até que ele aceitou a situação
como estava. Os monofisitas, então, ficaram extremamente irritados, principalmente no Egito e na Síria. Isso gerou um outro subgrupo, o monotelismo. Isso foi condenado não só pelo Papa, mas também pelo Patriarca de Constantinopla, mas isso não parou por aí. O filho de Heráclito, Constante II, vendo que a disputa entre católicos e monofisitas e agora monotelistas faziam com que o Império Bizantino ficasse fraco, ele resolveu então calar todo aquele que se opunha na disputa. Em 668, o Egito e a Síria praticamente haviam caído na mão dos muçulmanos. Isso é um ponto importante. O Egito e a Síria foram citados anteriormente, foi a região em que não acatou a orientação do Papa sobre a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles já tinham uma grande falha no próprio entendimento da fé, viraram então heréticos e cismáticos, cismáticos e heréticos, e por fim acabaram caindo numa apostasia. Então a heresia abriu a porta a uma apostasia. Então o filho de Constante escreveu ao Papa Dono em 678 pedindo novamente um concílio para se resolver essa questão, porque isso estava enfraquecendo o império. Só que essa carta, quando chegou lá, o Papa Dono já havia morrido. Quem recebeu essa carta foi o Papa Gatão, que achou muito bem fazer uma afirmação do que sempre se diz na igreja. Esse concílio condenou-se o Papa Honório I como herético e Macário de Antioquia. Que o próximo concílio e último é o concílio de Nicéia, de 787. Houve então uma pausa entre o concílio de Constantinopla, de 680, e esse concílio de Nicéia, porque houve as batalhas contra os muçulmanos, que haviam invadido todo o Império Cristão, e nós iremos falar sobre eles mais tarde. Depois dessa pausa, no entanto, nós vimos uma coisa que nunca antes foi vista na discussão teológica dos concílios, que é sobre as imagens sagradas, sobre as imagens sacras. Vale lembrar que nós estamos vindo de disputas teológicas relacionadas à natureza do nosso Senhor Jesus Cristo e de uma grande amplitude da ação dos monofisitas, ou seja, um grupo de heréticos que recusavam a raiz humana do nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que eles recusavam a parte simples, que é Jesus é a face, quem me vê o Pai, é a face de Deus, é o invisível no visível. Ele é Deus feito carne, feito imagem. Então isso fez com que os territórios do Egito e da Síria caíssem numa heresia, e depois viessem a cair em apostasia, e por fim isso abriu uma discussão sobre as imagens, que é justamente a questão de você ter as coisas celestiais expressas em imagem. Veja bem, isso nunca tinha acontecido. Antes do concílio, em 726, o imperador Leão III, que havia defendido Constantinopla contra os sarracenos, ele resolveu quebrar, destruir as imagens das igrejas de Constantinopla. Isso gerou uma bagunça no império. Os papas que exerceram seu pontificado durante o período do reinado deste imperador mandaram diversas correções a ele. O primeiro foi Gregório II, que mandou um protesto contra essa ação, dado que isso era um costume cristão e que sempre fizemos imagens, não no sentido de adorá-las, mas no sentido de venerá-las. Depois, o Papa Gregório III foi mais além, excomungando qualquer um que profanasse as imagens sagradas ou blasfemasse contra as imagens, não as usando como veneração, saindo então de um costume, do velho costume da igreja, esse é o termo que ele usa na carta. Essa ação do Papa Gregório foi apoiada por São João Damasceno, que é doutor da igreja, que dizia que não cabe aos reis legislarem para a igreja, porque o imperador dizia que ele era sacerdote e rei. Ou seja, o pensamento lá do imperador Justiniano de que ele era responsável pela humanidade havia se desdobrado numa autoridade sobre tudo. Ele era agora sacerdote e rei. O filho de Leão foi mais além. Ele fez uma ação de iconoclastia.
ele fez uma destruição em massa de imagens e de representações de santos e de tudo. Muitos monges morreram martirizados defendendo esse costume da igreja, que para o Oriente se tornou um pouco estranho, dado que já era uma história de quase um milênio de cristianismo, mas as imagens sempre foram muito usadas em catequização. No Ocidente mesmo, como é que você vai explicar para um bárbaro que é um anjo? Você precisa recorrer às imagens, então ela tem um poder catequético, então isso foi um pouco esquecido no Oriente. E só cessou com a intervenção da Imperatriz Irene, que quem faz meu curso de mulher católica vai entender muito bem porque que teve que ser uma mulher a fazer isso. Ela então chamou a todos para que se realizasse um concílio. O Adriano I enviou uma carta dizendo que sempre foi da tradição da igreja adorar a Deus somente, mas velas e incensos para imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, dado que isso é uma veneração àquele a quem aquela imagem representa. Então isso sempre foi uma coisa muito comum dentro da igreja. Nós estamos no ano de ali 700, veja bem. Isso já foi resolvido há muito tempo. No Oriente, no entanto, e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, embora o Oriente tivesse toda essa questão da heresia e toda essa questão de ter uma parte cismática, nós ainda não estamos no cisma definitivo, ok? Então, quando eu digo Oriente e Ocidente, ainda existia, sim, uma certa unidade, embora houvesse muitas divergências, ainda existia uma certa unidade. Então, estamos falando ainda do momento em que todos eram católicos e existiam os heréticos e os cismáticos, tá bem? Não estou falando de cisma ainda. Eles foram mais cuidadosos e ainda continuam sendo que lá somente existem ícones, não existem estátuas, por exemplo, porque eles foram mais temerosos. Esse sétimo concílio é importante porque foi justamente o único em que se uniu e foi aceito por ambos, tanto o Oriente como o Ocidente. Outra coisa que é importante observar, o que nós concluímos analisando todos os concílios é que as heresias elas não findam, elas não acabam. Existe um adoecimento do corpo místico de Cristo e as sementes perduram. E essas sementes ainda estão entre nós, eles estão no meio de nós. As sementes ainda estão entre nós. Então, ainda existe arianismo, quando você percebe alguém dizendo que Jesus era somente um homem bonzinho, era somente um profeta. Existe, sim, sementes da heresia de Nestório, quando você percebe que a pessoa diz que Maria era mãe de Jesus, mas não era mãe de Deus, sendo que Jesus é Deus, não é mesmo? Então, a pessoa cai em contradições. As heresias, elas têm raciocínios muito pouco inteligentes. Assim como você também pode notar uma sequela dos monofisitas, quando você percebe que as pessoas têm dificuldade em contemplar Nosso Senhor crucificado, Nosso Senhor sofrendo, ou seja, tem uma dificuldade com a natureza humana do Nosso Senhor Jesus Cristo, então há uma sequela dos monofisitas. De modo que é importante nós, como uma igreja muito mais antiga e que já debateu todas essas questões, conseguir entender a dificuldade que existe nos irmãos separados, que são muito novos. E é natural que eles tenham esses debates, porque eles se viraram para a história da tradição e para os debates de pessoas intelectualmente mais inteligentes do que qualquer um teólogo ou filósofo de hoje. Viraram as costas para isso e hoje se debatem com problemas que já foram resolvidos há muito tempo na história da igreja. Então, é até um pouco de generosidade tentar entender essa dificuldade que eles têm, porque é característico do pensamento revolucionário, daqueles que viram as costas achando que podem construir tudo do nada, É exatamente isso a origem dos pensamentos dos irmãos separados. Eles acham que vão conseguir resolver todas essas questões que foram resolvidas em concílios sucessivos e difíceis e complicados e que muitas pessoas morreram e deram sangue pela verdade agora, sendo que isso já foi resolvido. Então, essa é a situação da igreja hoje. Nós conservamos o que recebemos e é importante que você, como católico, saiba e se honre dessa história, atualize em você essa história, É a história da nossa família e ninguém tem o direito de enfiar o dedo na nossa cara, É a história da nossa família, muitos deram sangue por isso e nós temos e devemos ter um santo orgulho disso, tá bem? Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.